Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Olha, hoje eu tô com uma fera braba de verdade, hein? Leandro Cirqueira, primeiro sargento da PM Carioca. Olha, ele não vai falar só sobre assuntos de polícia, não. Ele vai também falar da política, não é verdade? Porque também já esteve envolvido com a política, é envolvido com a política, né? Sempre está visitando o Alerj, né? E olha, a gente vai estar junto com vocês aí, mas não sem antes o momento da oração, claro. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Leandro, satisfação imensa em tê-lo no meu canal, tá certo? Meu irmão. Vamos subir esse canal aí. E para subir esse canal eu conto com vocês, meus amigos. Eu conto com o teu like, eu conto com o teu comentário, eu conto com a inscrição no meu canal de YouTube, que é o teu canal daqui para frente. Valeu? Combinado assim? Olha, mais uma vez você repetitivo. É importante que a gente seja repetitivo nesse momento. Porque o algoritmo do YouTube não é uma pessoa que está lá. Imagina uma pessoa assistir a entrevista de todo mundo. Não dá, né? Impossivelmente humano. Mas o algoritmo do YouTube é um robô. Esse robô ele tem um número X de like, um número X de comentário, para que ele robô entenda que essa entrevista é bacana, que vale a pena essa entrevista ser sugerida para pessoas que não conhecem o Cirqueira, para pessoas que não conhecem o meu canal, para outros públicos, tá certo? Para isso acontecer, você precisa apertar forte aí no like, valeu? Dá aquele like maroto, você precisa apertar forte aí o espaço do comentário. Comenta aí alguma coisa que você não concordou, que você discordou, alguma coisa que você concordou e concordou daquele jeito mesmo, tá certo? E se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, valeu? Posso contar contigo? Combinado? Tamo junto? Valeu. Vamos começar então a entrevista. Olha, ô Leandro, eu quero primeiro que você fale, tá? De todas as suas atividades, tanto na polícia quanto na política, e a gente vai discutindo ao longo do que você vai falando sobre essas situações. Pode ficar bem à vontade aí, meu irmão. Primeiro me apresentar, eu sou o primeiro sargento da PM, Leandro Cirqueira, né? Já tive passagem por 7 unidades operacionais. Sou oriundo da cidade de São Gonçalo. Papa Goiaba? Nascido e criado em São Gonçalo. Nasci lá em 74, permaneço até hoje. E o meu batalhão de origem foi o 7º Batalhão, né? Um batalhão super operacional. Muito bom trabalhar no 7º Batalhão. Trabalhei lá na P2. O atual prefeito, na época, era o Capitão Nelson, né? Só da PM, hoje ele é o Capitão Nelson prefeito, mas na época ele era o Capitão Nelson, chefe da P2 do 7º Batalhão. Aprendi muito nessa época com ele. E também meu chefe na época, também engraçado, é o Coronel Heitor, que hoje é o comandante do 15º, está fazendo um trabalho bacana pra caramba lá. E aí entrei e me formei lá, porque na época entrou muito recruta, então o Cefap não dava vazão, era muito soldado, recruta, e aí os batalhões também viraram escolas de formação. Como eu era de São Gonçalo, eu fui trabalhar no 7º Batalhão. E isso aos 25 anos. Me casei em 99 e entrei para a PM em 2000. E de lá sempre fui convidado. Eu, graças a Deus, nunca levei um bico. Não é que isso seja ruim, não. Às vezes faz parte. Mas eu, graças a Deus, dei sorte. Nunca acordei, olhei o boletim da polícia e fui parar em alguma unidade que eu não, né, achava ser bacana. Sempre fui convidado. Então, trabalhei no 7º Batalhão. Do 7º Batalhão, fui para o antigo BPTran, também trabalhar na P2. Foi um serviço super bacana, cara. Andava pelo centro do Rio. Na época eram vários delitos cometidos no centro do Rio, até hoje, né? Imagino que hoje seja até pior, né? E tive uma experiência bacana. Aí nessa época eu fui cedido à Polícia Civil. Foi a primeira vez que eu saí da PM. Fui trabalhar na Delegacia Regional de Niterói. Também na parte operacional. Fui até muito bem tratado lá. A galera não fez aquela discriminação entre PM e civil, pelo contrário. Porque isso ainda existe, cara? Existe bastante ou diminuiu bastante? Diminuiu bastante. Mas ainda existe. Porque são Existem os quadros bairristas, diferentes, né? E o ser humano, cada um tem uma cabeça. Uma cabeça. Então, assim, mas de um modo geral, a galera, hoje em dia, tem um convívio bacana.
E fui trabalhar na Polícia Civil, foi super bacana. E aí deu um probleminha lá com 2 PMs que eram adidos na Polinter. Sequestraram um cara, fizeram uma cagada lá. E o garotinho, na época, era o secretário de Segurança Pública, né? Rosinha, governadora. Aí começou a rolar um boato que todos os PMs, por causa desse episódio, seriam devolvidos para a PM. Era muito PM, cedido à Polícia Civil. E aí ficou 2 meses esse boato, até que um dia publicou num boletim deles, todo mundo sendo devolvido. Desculpa a minha ignorância, eu desconhecia essa coisa da PM CD. Tem. Você olha uma mega operação, os caras tudo com roupa da Polícia Civil, mas muitos são PMs. E só para interpelar rapidamente, você falou que o nosso secretário era o garotinho. A gente estava mal de secretário, né? Pô, nem fala, bicho. Não, aliás, assim, só fazendo uma emenda aqui, cara, graças a Deus que hoje existe a Secretaria da PM e da Polícia Civil. E se você olhar uma galera que foi secretária aí no passado, pô, é brincadeira, cara. A gente teve passagens aí de pessoas que não sabiam nada de segurança e que os comandantes e que os delegados eram obrigados a serem subordinados a essas pessoas. Mas vamos lá. Então aí, trabalhei na Polícia Civil e aí deu esse probleminha lá, tive que retornar. Aí fui trabalhar na extinta Secretaria de Segurança. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Aí da Secretaria de Segurança fui convidado para ir para o 12º Batalhão. Na época era o Coronel Marcos Jardim. Eu acabei que eu fui trabalhar com ele, trabalhei com ele muitos anos. É um cara muito, muito operacional. Nós trabalhamos juntos no 12º. Ele foi convidado para ir para o 16, foi transferido para o 16, que na época era um bairro de pólvora. O 16, na época, que pega o alemão ali na Penha, né? Não era... Foi antes da ocupação. Então, era um clima de guerra, realmente. Você tem uma... aí eu fui para o 16. Aí chegou no 16, cara, a gente não conhecia nada. Mas tinha uma tropa muito boa também lá no 16, que acolheu a gente. Eu sempre fui um cara muito agregador, sempre fui um cara humilde, nunca fui de chegar. Eu cheguei com o comandante, então não, cheguei com ele, mas rapidamente me aproximei da galera que já trabalhava lá e aí começamos a trabalhar, muitas ocorrências bacanas. Levei vários sustos, não cheguei a ser baleado, mas estilhaço. E aí nós trabalhamos na preparação da invasão, que na verdade foi quase um ano de preparação, né? E quando nós chegamos lá, eu mais 3 colegas, a gente não conseguia parar em uma padaria e tomar café assim, não, tranquilo, não. Era um olhando as costas do outro. Era clima de guerra, realmente. A gente saía... Isso em 2009? Porque a ocupação foi em 2010. 2010, foi um ano antes. Você estava falando para mim, você até começou já a falar da ocupação, eu ia deixar até para falar depois. A gente fala, para deixar aquele suspense aí para a galera, né, para acompanhar mesmo, porque ele vai falar da ocupação, que ele vai falar do trabalho dele de formiguinha, né? Porque ele não teve aquele negócio de chegar na ocupação. Foi um ano antes. E aí ele vai explicar melhor depois. Mas fala aí os teus cargos aí, continua falando. Aí continuei com o Marco Jardim, depois o Marco Jardim foi para o primeiro CPA, né? Que na época comandavam 8 batalhões da cidade do Rio aqui. E fizemos um trabalho bacana. E aí eu fui trabalhar como segurança da prefeita de São Gonçalo. Na época, me escolheram lá, ela tinha alguns seguranças que eram todos policiais, né? Então, é um pouco segurança, que sempre foi uma pessoa muito simples, mas tinha segurança, que é uma cidade grande, né? O histórico de
de crimes políticos e tudo mais. E aí ela tinha alguma insegurança. E eram policiais civis. E aí gostavam, já conhecia eles já de vista, assim, e me escolheram para eu ser o coringa deles. Então, de vez em quando, um deles precisava sair para ir no médico, fazer uma viagem, e eu ia no lugar deles, na minha folga, né? Cara, foi onde eu comecei a entrar no meio político. No começo, ela me dava um bom dia por educação, mas não tinha o mínimo contato comigo, nem eu com ela. Ela chegava na prefeitura e ia trabalhar, e muitas vezes eu só voltava a estar com ela à noite, na hora de ir embora. Então, muito mal um bom dia, uma boa noite. Só que, às vezes, ela ia para alguma igreja. Ela era muito evangélica, ainda é até hoje. Então, você imagina, quando o culto acabava, você imagina uma prefeita de uma cidade pobre igual a São Gonçalo, acabou o culto, todo mundo naturalmente vem cumprimentar e também vem pedir alguma coisa. Seja uma lâmpada queimada na rua, seja um médico, um dentista, uma cirurgia. Eu, de longe, observava que ela ficava sozinha, que ela não tinha secretária, assessor para andar com ela, não. Eu observava aquilo, eu falei, caramba, aí eu comecei a me aproximar. Prefeita, posso te ajudar? Porque ela pegava uns cartãozinhos dela e preenchia atrás. Senhor fulano, um secretário, até a senhora ciclana. Eu comecei a preencher para ela esses cartõezinhos. E ela só assinava. Uma coisa que eu fiz de Coração, coração, tranquilo. porque eu vi que ela ficava sozinha ali, um monte de volta dela. Cara, e dali foi, até que um dia ela começou a sentir falta de mim. Engraçado. Poxa, aquele menino, o Leandro, hoje ele não está não sei o quê. Aí pintou a chance de eu ser fixo na segurança dela. Um dos policiais precisou sair, né, e eu fiquei fixo com ela. E aumentou a minha ajuda, né, para ela. Até que um dia ela me requisitou ao governador. E eu fui cedido à prefeitura para ser subsecretário lá do gabinete dela. E aí, cada dia tinha mais atribuições. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos a Brasília, eu pedi para ir a Brasília, que eu tinha um sonho de conhecer Brasília. Porque é onde tudo acontece, né, cara? Exatamente. Acho que todo cidadão, aliás, tinha que ir a Brasília. É uma cidade até bonita, né? E Bem se construída, puder, bem planejada, não? bem planejada, tem a catedral lá bonita, tem os pontos turísticos, e se puder frequentar o Senado e a Câmara, melhor ainda. E é aberto ao público, né? Você tem que ir lá fazer. Eu acho que todos nós, né, eu achei que tinha que um dia lá conhecer, todo cidadão tinha que ir lá conhecer. E aí eu pedi, teve um dia que ela ia de manhã e ia voltar à noite, ela foi na posse de um ministro lá. Ela falou, Leandro, dia tal eu vou a Brasília, bate e volta. Quer ir comigo? Eu falei, quero. Cara, não foi diferente. Eu fiz tudo que eu fazia aqui para ela, eu fiz em Brasília. Prefeita, vai aqui, vai ali. Você ia dar vários toques nela, que outros secretários, quando iam com ela, não faziam. Cara, mas aí que eu digo para você, cara, o PM é uma raça danadinha, bicho. Não der, se você der oportunidade pro cara, Ele consegue destrinchar, cara, não? ele vai cair para dentro. Porque o polícia é feito de oportunidades, cara. Verdade. E a grande maioria, nossa, são... E assim, quantos anos tu tens de PM? Tenho 23 anos. 23 anos. Há 23 anos você via menos, né, policiais embargando a política, né? Muito menos. Hoje a galera tá realmente caindo para dentro, né, cara? Graças a Muito. Deus por isso, né? É. Porque a gente começa a ver uma galera séria, uma galera que é comprometida Claro, e é pô. indignada, né? Isso aí. Por tudo que está acontecendo aí, Isso aí. né? Em termos de injustiças, né? E Verdade. aí o pessoal tá vindo para a política, né? É um exemplo que nós temos hoje é o Portugal, cara. Saiu de Portugal, também oriundo da tropa e começou a ver as coisas que não estavam legais e foi para dentro. Hoje em dia é um deputado. Eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Está fazendo o que eu acompanhei. Então, assim, aí as minhas atribuições começaram a aumentar. Ganhei uma sala próximo da sala dela. E aí, bicho, minha vida começou aí. Aquilo que eu pedi para ir a Brasília, uma única vez conhecer, eu passei aí 4 vezes ao mês. Pô, que maneiro. E muitas das vezes a gente dormia lá 2, 3 dias, porque todo prefeito tem que ir a Brasília sempre, independente da questão partidária. Se você é esquerda, direita, meu irmão, eles são obrigados a te atender.
e ajudar as cidades. Porque o nosso dinheiro vai todo para Brasília, e Brasília distribui. Então tem dinheiro lá para tudo, para semáforo, para asfalto, para educação, para tudo. Então o prefeito que não vai a Brasília brigar e ter audiência com ministros, ele vai prejudicar a sua cidade, porque tem que fazer isso. E ela era muito aguerrida nesse ponto, ela ia para dentro mesmo. Eu comecei a ir com ela, cara, no mínimo aí 3, 4 vezes ao mês. Quase toda semana a gente ia para Brasília. E muitas vezes ficava lá 2 dias. Aí tinha mês que a gente ia uma vezinha, mas no outro mês. Então, assim, aí comecei a pegar gosto pela política, né? E vi que realmente a política é transformadora, cara. Pro bem. Porque, ainda mais numa cidade igual a São Gonçalo, se você faz uma política voltada realmente para ajudar a cidade, a população vive melhor. Né? Não estou falando aqui que todos os problemas serão resolvidos. Mas você pega uma cidade igual a São Gonçalo, pobre, muito pobre. Na nossa época lá, o nosso orçamento era 200 e poucos milhões. Aí eu lembro que teve um político que falou assim para a prefeita, assim, poxa, prefeito, o orçamento até que não é ruim. Aí olhou para ela assim, ele quis brincar com ela, né? Sabe por quê, prefeito? Tem muita gente que vai entrar lá para roubar. Então, 200 e poucos milhões para roubar é muito dinheiro. Você pega o tal 10%, mas 200 e poucos milhões para cuidar de uma cidade igual a São Gonçalo não é nada. Eu acho que as pessoas começam a vir com esse negócio eu acho que é até um comentário ignorante, um comentário pífio mesmo, quando a pessoa fala, eu não gosto de política, a política é tudo igual, todo mundo vai... Cara, na realidade, quem transforma a política nisso são os maus políticos, porque a política é uma coisa maneira. Essa camisa que tu tá vestindo aqui teve política para chegar essa camisa. Esse celular teve política para chegar. Tudo que você puder imaginar tem que ter política para chegar, até nós. Então, eu acho assim, eu tava vendo só para emendar, né? Quando a política é bem feita, a Suíça, eu acho que eu te mandei, eu acho que isso aí, a Suíça é um país que nunca a esquerda governou, né? E no ano de 2013 ela foi considerada o melhor país em qualidade de vida do mundo, no ano de 2013, né? E desde sempre foi governada pela direita, né? Então, assim, os índices deles eram altíssimos e ainda continuam sendo altíssimos em tudo que é coisa boa, né? Os índices deles. Então, tu não vê lá corrupção, tu não vê esquerda entrando, tu não vê nada disso, né? Não é puxando a sardinha pro lado da direita. Quando é bem administrada a política, realmente é bem feita, né? Então, ninguém fala lá mal da política, né? Então, a gente fala mal, a gente tem esse costume de falar mal da política aqui no Brasil, porque a gente encontra muita figurinha carimbada aí, as velhas raposas que sempre estão aí se perpetuando no poder, não é verdade? Agora, pega bons políticos realmente bem... Imagina essa galera da polícia, né? Imagina uma galera séria realmente tomando conta da política aqui no Brasil. Ninguém mais ia ficar falando tão mal como se fala hoje da política. Não. E existem excelentes exemplos. Aqui mesmo na Assembleia você vê deputados ali muito aguerridos. Depende até da questão partidária também. Tem muitos deputados aí que são de esquerda, que são uns caras preparados. São sérios, né? São sérios. Tem gente muito séria. Tem gente realmente capacitado e tem uns que, infelizmente, cara, compram uma vaga, né? A verdade é essa. Tem muito político hoje que eles não são eleitos, eles compram uma cadeira. Que o poder econômico é tão influente que aí você que é um deputado correto ou um candidato correto que não tem a grana que esses caras têm, você não consegue ganhar. Não consegue. Mas mesmo quando você ganha através do dinheiro, mas chega lá, faz um bom trabalho, pô, bacana. O problema é que esses caras ganham e ficam andando de carro preto. Agora a onda é botar carro blindado e arrancar as placas, né? Apesar que tem uma lei agora aí que proíbe isso. Mas até pouco tempo até você olhava um carro blindado com sirene andando, muitas vezes era um vereador, era um deputado. Ah, não é necessariamente polícia, não, com esses carros pretos soltando. Não, polícia nada. Não existe carro de polícia sem placa. Certo. Pode ver. Por mais que ele seja descaracterizado, ele tem a placa. Que os órgãos fiscalizam eles. Esses carros que você vê aí são essas autoridades aí da vida aí. Ah, entendo. Entendo. Puxando por nós, claro. E deixa eu te falar, a tua experiência então na política basicamente começou por ela, né?
Aí depois você ainda teve o Salema, né? Então, aí no Salema é um capítulo à parte. Se eu for falar do Salema... Dá para falar nesse bloco ainda? Porque esse bloco está terminando. Tu tem mais alguma consideração para falar da tua vida na polícia e o começo dela na política? Eu só vou falar o seguinte, vamos fechar sobre a polícia. Cara, a polícia do Rio de Janeiro é um abridor de portas. A polícia transformou a minha vida. Todo mundo fala, vou fazer um concurso público para poder garantir uma coisa vitalícia, que é a questão financeira, a questão de você ser servidor público, né? E a polícia, ela é apaixonante. O cara entra ali com esse intuito de fazer um concurso. Muitas das vezes você fala assim, não, depois você corre atrás e fica no rancho, trabalho interno, que nada, você botou aquela farda, você se transforma. Você vira um super-homem realmente. E é bacana. Agora, infelizmente, a gente vê que a sociedade não entende muito assim. Você vê que a gente faz tanto pela sociedade e, infelizmente, você não vê aquele retorno, aquele carinho. Muitas vezes fica um policial ali na BR, você sabe que está a viatura lá. Você sequer olha para o cara. Você é incapaz de... Você está lanchando aqui, você sabe que daqui a 2 quilômetros tem uma viatura. Você podia fazer o seu lanche, compra um lanche e dá para o cara. Você sabe que ele está ali, mas o dia que a viatura não está, você percebe. Reclama, né? Reclama. E se a pessoa que tanto fala mal da polícia precisar da polícia na hora que ela tiver a polícia, ela chama a polícia. Não, por isso. Aí você vai para os Estados Unidos, graças a Deus eu tive a chance de ir. Cara, é diferente. Se você entrar em um restaurante, a sua roupa, o seu corte de cabelo, se o dono identificar que você seja um possível policial, um militar, seja lá o que for, ele vai chamar você, vai perguntar se você é policial e vai te oferecer um desconto ou vai te dar uma alimentação, mesmo que você não precise disso. Eu fui agora em fevereiro, aí um amigo falou assim, Leandro, leva a sua carteira da PM. Eu falei, que isso? E na outra vez também eu tinha levado, eu tinha esquecido disso. Aí na última hora eu lembrei, leva uma carteira e leva aquelas carteiras com emblema. Eu lembrei que quando eu era recruta, eu comprei uma carteira dessa com um emblema da PM, nunca usei aquilo, que achei até meio feio aquilo. Beleza, levei. Cara, de vez em quando eu perguntava, tem desconto? A maioria das lojas que eu frequentei me deram de desconto. E detalhe, é uma cultura lá. Claro que é pro militar americano. Só que eles não querem nem... Muitas das lojas só dão para os americanos. Não, é só americano. Mas a maioria não. Qualquer militar, seja de qual país for, você se identificou como militar, como policial, você é tratado dignamente, você ganha desconto, você ganha... Fora outra história que a gente fica sabendo, que o carro que o policial usa, no final ele pode comprar aquele carro pagando mixaria todo mês. Uma série de questões. Pô, quando morre um policial lá, cara, não é igual aqui não, que morre 2, 3 ao mês. Morreu lá um policial, é uma coisa absurda. Pô, eu vi aquele filme Sniper americano, claro, guardado as proporções que o cara foi uma lenda mesmo lá, né? Mas mesmo assim, pô, o cortejo do carro dele, meu irmão, parou nos Estados Unidos, Não, né? Na cidade dele ali, mas né? é assim. Caraca, foi um negócio assustador ali, É o cortejo assim. dele, Então, geral. assim, a PM, cara, é apaixonante. O cara que entra para a PM, ele pode ser o motivo que for, mas quando ele faz aquele curso, quando ele começa a sentir aquele clima ali, ele não quer mais sair, é uma cachaça. E aprende, e quando sai, faz igual a mim, cara. Abriu outras portas, você vai, mas eu digo para você, eu posso a qualquer momento voltar para a PM, eu estou na ativa ainda. Vai acabar a minha vida? Não. Eu vou fazer aquilo que eu fiz um concurso para isso. Só que a polícia, ela é um trampolim. Para mim foi, e para vários colegas também são. Ela te joga lá para cima e te deixa forte para você encarar qualquer função. E eu vou falar dessas funções aí No próximo bloco. no próximo bloco. E só para concluir, uma vez eu repreendi um rapaz, menino ainda, a gente dá um desconto até porque o jovem hoje em dia fala mais bobagem do que o jovem da nossa época, né? Todo jovem falou bobagem, claro. Vamos aqui falar que não é todo... Pô, jovem é o momento dele falar bobagem, né? Para começar a criar uma maturidade. Mas o jovem de hoje em dia tá sacanagem, né? Muita bobagem disparada por minuto.
E aí eu vi o menino falando, polícia é mal, polícia é mal. Eu falei, pois é o mal necessário. Tu imagina então, se não existisse polícia, como é que viraria uma anarquia então aqui? Tu imagina isso aqui sem polícia nenhuma. A lei do mais forte, como era há séculos atrás. O mais forte tomava e acabou. E o mais fraco que ficasse lá chorando e se tentasse reagir era morte na hora. Pô, seria estupro, seria roubo o tempo todo, seria tudo. Pô, sabe, é uma grande bobagem como uma pessoa vira e fala... Eu tinha uns 15 anos, acho, menino, tava falando isso pra mim, né? Porque eu tava vendo uma matéria do lado desse menino, e o menino falando ali pra ele era amiguinho lá de um sobrinho meu e tal, né? Que não é sobrinho, mas assim... Eu considero sobrinho porque ele era primo meu primo de segundo grau, né? Então eu falava, ele me chamava de tio, né, tal. Aí ele falando, né, com outro menino lá, eu falei, não, a reportagem aqui do polícia. Aí o menino falou, a polícia é mal, a polícia é mal. Eu falei, pois é o mal necessário, então. Tá? Porque se não existisse, era uma anarquia. Pô, então tu tem que, né, conscientizar essa galerinha aí que tá chegando agora, no mundo, esses jovens, de que, pô, né, é muito distorcido a imagem da polícia, mas muito mesmo. Depois, no próximo bloco, eu vou perguntar para ele vai estar falando do Salema, né? Vai estar falando também das oportunidades aí que alavancaram a vida dele, mas eu vou já deixar uma polêmica no ar, tá? Para ele responder no próximo bloco, tu tem que acompanhar o próximo bloco. Quando o candidato Bolsonaro, em 2018, estava vindo para presidente, né? Ele ainda era só um candidato ainda era deputado ainda. Ainda era deputado. A Fátima Bernardes fez lá um programa lá, entre a plateia dela, né? Tinha que vir de lá, né? Daquela porcaria de emissora. Mas ela fez lá uma matéria lá, induzindo que um policial estava ferido e um bandido estava ferido. E perguntou à plateia quem que eles salvariam. Olha, eu vou falar o resultado. Se você lembra, você sabe quem que eles salvariam, né? Mas aí eu vou perguntar depois para ele a visão dele daquele tempo e a visão de hoje, o que ele acharia que o pessoal salvaria quem, tá certo? Mas, enfim, bastante polêmica mesmo essa matéria da Fátima Bernardes. Eu lembro disso. Né? Tu lembra, né? Foi uma lástima, né? Uma lástima, né? O resultado final, né? Então, você já deve estar imaginando, né? Você que não se ligou ainda, mas deve estar imaginando. Valeu? Tamo junto. Próximo bloco, ele vai falar um pouquinho mais aí dessa polêmica e um pouquinho mais dele. Valeu, gente? Gostou? Deixa like, hein?